Por favor, abre sua Bíblia em João capítulo 3. Evangelho escrito por João, capítulo 3. Glória a Jesus. Todos encontraram Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Capítulo 3. Graças a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude, se inscreva. Receba nossas orações. E se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Coopere com a obra, em nome de Jesus. Eu agradeço. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E glória a Deus por essa ação maravilhosa da parte do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que eu me converti, podem sentar, por favor. Eu sempre tive muita curiosidade para entender por que Deus se interessou por mim. Isso foi uma das interrogações que eu fazia a respeito à fé do Evangelho, a minha aceitação a Cristo. Por quê? Deus me amou dessa forma. O texto diz assim: porque Deus amou de tal maneira. Primeiramente eu entendi que Deus me amou comprometido com Ele mesmo para me salvar. Agora, por que Ele me amou? Se a Bíblia fala que nada em mim, nada que eu faça, nada que eu construo, não tenho nada que pudesse ter algum mérito, dizer, ele me ama por causa que eu tenho algum mérito. Isso me chamou muita atenção. E provavelmente foi o que mais me fez me firmar. Foi a gratidão que eu tenho por Deus me amar. Provavelmente, é o que mais me fez me firmar. Foi Deus me amar com essa condição. Dentro de todas as minhas imperfeições, dentro de todos os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, tudo que o ser humano pecador tem construído em sua vida, Deus amarra. E Ele não amou apenas escolhendo um simples meio de salvação. Ele escolheu o meio mais doloroso, mais penoso e mais, para a época da vinda de Jesus, mais vergonhosa. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ter como um Salvador
Um homem que morre da forma mais humilhante e vergonhosa que todo mundo naquela época considerava e via, um malfeitor. Pois justamente esse amor que levou Deus a entregar o seu Filho para a condenação por mim e por você. Aleluia. Se pararmos para pensar um pouco, se pararmos para analisar um pouco acerca de quem me valoriza, você faça uma reflexão da sua vida e faça uma lista de pessoas que eu posso contar, essa pessoa me valoriza. Essa pessoa aqui me ama. Essa pessoa aqui tem um respeito por mim. Essa pessoa aqui, eu posso contar com ela. Essa pessoa aqui é presente na minha vida em qualquer momento. Você faça uma reflexão assim e se prepare para uma frustração, uma decepção, que você vai encontrar poucas pessoas. E como a Bíblia diz que por um bom pode até alguém morrer por ele, pode até alguém que o ache você bom ou boa e seja capaz de morrer por você. Mas por um pecador ruim, perverso e mau, fedorento, só Jesus Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, não é apenas uma celebração de um culto, por causa de um nome que foi dado por Deus, um nome sobre todo nome. Nós estamos aqui porque Deus construiu isso aqui fundamentado no seu amor. Aleluia. Então, você é obra e é peça desse conjunto que Deus valoriza, ama e quer. Deus lhe ama e Deus lhe quer. Mas morrer Jesus pela humanidade poderia ter morrido e nada viesse a acontecer se Deus assim não tivesse projetado. Primeiro, Paulo diz que se Jesus não tem ressuscitado, em vão era a nossa pregação, em vão era a nossa fé. Aleluia. Então Deus não apenas não deu Jesus para que morresse por nós, Ele deu a razão para que eu possa ter vida nele, Ele ressuscitando por mim e por você. E o ato de ressurreição, a primeira nossa, como simbolismo, era algo que poderia até dar medo. Mas se você estiver convicto desse amor e do que você vai fazer, você tem alegria, se chama batismo nas águas. Porque ali a gente diz essa escritura que nós estamos sendo sepultados. Então é um ato que deveríamos ter medo. Vamos morrer. Mesmo sabendo que ressurgiria. Mas haveria um temor. Mas não há uma alegria, porque nós temos a certeza que Jesus foi a primícia dessa ressurreição para garantir a minha a partir do batismo. Aleluia. Então nós mergulhamos nas águas e ressurgimos vivos para Deus. Porém, isso acontece porque Ele nos deu algo, a fé. Ele não só fez a obra como graça redentora, Ele nos deu a fé para adentrar na graça.
para alcançar esse favor. O que Deus está nos dizendo, irmão, às vezes nós temos muita preocupação, porque a Bíblia diz que nós temos o que fazer. E uma das orientações do que nós temos que fazer está debaixo da obediência. Preciso fazer algo obedientemente. Mas essa via de regra não anula a graça que Deus já derramou sobre você e eu. Porque ainda que eu faça, é por isso que a lei não teve mais validade. Porque o homem não consegue cumprir um ritual sem erro. Em algum momento ele erra. Então a graça é justamente para Deus recuperar você, recuperar eu, quando você erra, quando você falha, quando você peca. A graça, a fé é para chegar à graça, para me recuperar. Pode até o que eu fiz, o que você fez, como crente, diante de outros, você diz, pode até dizer. Mas Deus olha para mim e você como um pai que ama um filho, diz: filho, e restaura, e recupera. E é necessário, irmão, que nós como cristãos, a partir desse princípio, do fundamento desse amor, comece a interessar-se mais por Deus. Deus quer que nós sejamos interessados, interesseiros pelo menos. Você já viu um dito popular que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente? Para o reino e para Jesus isso não serve. Porque os seus olhos não veem, mas seu coração pode sentir o calor do Espírito Santo quando Ele lhe acolhe. Você pode sentir a presença de Deus na sua vida quando você se entrega, aleluia, quando você permite Ele em você. Então nós podemos sonhar, mesmo diante de todas as circunstâncias, situações e problemas, nós podemos sonhar. Porque a condição que Deus nos dá para sonhar não é uma condição que eu invento, que eu crio. Paulo diz aos Filipenses 2:13: Deus tanto faz o operar, como querer, como operar. Deus faz querer e operar. Não pense que você sonha coisas boas para a tua vida, porque você vê alguém desfrutando do que é bom. Você tem esse sonho porque Deus tem no seu coração esse sonho. Aleluia. O que eu preciso agora é usar a fé, adentrar a graça, para que possa haver a operação e o cumprimento daquilo na minha vida. Aleluia. O amor de Deus não nos deixa só. Isso é grande demais, irmão. Eu já passei por situações. Você pense, você num leito de um hospital, num centro cirúrgico, todo aparelhado, sabendo antes de tudo isso que seus dias estão aí. Vamos fazer o que der para fazer, mas aqui não tem mais. Só Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Agora, imagine, irmãos, imagine se eu não entender isso. Não só vou morrer, mas vou morrer triste, porque vou imaginar que Deus não estava nem para mim. Mas se eu entender, aleluia, eis-me aqui, Senhor. O tempo é teu, a vida é tua, aleluia. O Senhor dá o fôlego, aqui estou eu. Eu já passei por isso, louvado seja Deus. E nesse momento, a gente sente Cristo na vida da gente. Há um consolo, há um conforto, aleluia. Não é a mão de uma pessoa, não é um cuidado de um médico, aleluia. É Deus cuidando de você, aleluia.
Glória a Deus. Como eu disse que não entendo esse amor, mas desde o passado que ele fala, dentro dessa relação Deus-homem, homem-Deus, que ele fala que é pelo amor dele. Ele me ama pelo amor dele, é o amor dele que faz eu me amar, porque Deus é amor. Aleluia, olha só. É por isso que João escreve: se você não consegue amar, você não conheceu a Deus. Só ama quem conhece a Deus. Amor não é paixão. Amor não é paixão. Amor não é sentimento. É uma decisão. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: Deus, eu aceito te amar. Eu escolho te amar. Aleluia. Você entenda isso. Por favor, entenda. Sua vida vai começar a melhorar se você entender isso. Então ele amou por amor ao seu nome. Como vem de uma aliança, de uma promessa dos patriarcas, no caso Abraão, essa aliança, quando ele vai fazer a aliança, ele manda Abraão cortar a ovelha, a bezerra, as pombas, botar as bandas e ficar ali. E diz o texto sagrado em Gênesis que já perto de escurecer, as aves do céu queriam comer as carcaças dos animais, e Abraão já com muito sono e cansado, e Deus veio, selou aquela aliança e disse: como não tem alguém aqui igual a mim, nem modo que eu fiz por mim mesmo, aleluia, por ele mesmo. O amor dele é por causa dele mesmo, é a palavra dele empenhada. Então esse amor não cessa, esse amor não para, ele empenhou a palavra. Ele se comprometeu em me amar. Não é porque eu não tomei banho, não usei desodorante, não usei perfume, não é porque eu estou com diarreia, não é porque... Não importa como eu estou. O importa é que Deus olha para mim e diz: eu te amo. Jesus te ama, gente. Aleluia. Agora, entenda bem. O próprio Jesus disse que o ladrão vem para se não matar, roubar e destruir. E nós sabemos muito bem que por alguma razão ele nos alcança às vezes. Alcança com mal, destruindo um sonho. Mas o que Deus tem garantido para nós, que é a sua promessa, isso ele não pode roubar, isso ele não pode destruir, ele não pode desfazer. Isso significa, irmão, que é como eu fui consagrado. Na minha consagração, para os que mais velhos que viram a minha consagração, eu estava com AVC. E como havia um processo com a convenção de liberação ou não, o ofício de consagração ou não, porque eu estava com esse AVC, eu conversei com a direção da convenção, disse: me dê 30 dias. Se com 30 dias vá a celebração, com 30 dias, se não tiver, nada feito. É desconsiderado tudo, só quero uma oportunidade. E um dos pastores disse: pastor, não gostei do que você disse. 30 dias. Você estava pronto. As coisas é tudo no tempo de Deus. Não é como você quer não. Você não manda em Deus não. E você sabe que a juventude, a pessoa jovem, ele é bem ousado, é fervoroso. Pouco jovem é tímido. Jovem é arrojado. E como eu estava naquele processo jovem de consagração, eu estava arrojado. E eu disse: realmente, pastor, Deus tem o tempo dele, tudo é na ordem dele e tudo, mas o que eu quis dizer é o seguinte: o diabo não tem domínio sobre mim. Se essa obra é maligna, ela vai cair por terra e eu fico bom até essa data. Antes da data que eu marquei, já estava curado.
Então ele pode roubar algumas coisas, mas a promessa ele não rouba. O que nós precisamos é fundamentar no amor dele e buscar na promessa. A porta está fechada. Está fechada. É literalmente está fechada. É legítimo. Tem uma porta fechada. Está fechada. Deus não nega a porta fechada. Ele não quer que você fique fantasiando. Não, está aberta aí, está aberta. Pela fé eu estou vendo, está vendo. A porta está fechada. Mas você tem uma promessa. A promessa é: a porta está fechada, tem cadeado, tem grilhão, mas a promessa é: Deus quebra os grilhões, Deus arranca os cadeados e abre a porta para você. Aleluia! Aleluia! Agora, uma coisa que muito me impressiona é algo que Paulo fala a nosso respeito dentro dessa relação. E talvez muitos de nós não entendemos certas coisas, irmão, porque nós aprendemos errado. Nós vemos de um ensino religioso totalmente errado. É tão errado que até hoje, até no meio do evangelho, ainda tem um ensino errado. Algumas pessoas ensinam que nós somos corpo, espírito e alma. Mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma, que habita num corpo. Então, por nós ser ensinado errado, por nós crer errado, a gente aplica a fé numa crença errada e numa fé errada. Mas não tem o operar de Deus. E Paulo, ele fala algo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Se você puder abrir a Bíblia comigo, abre aí. Aleluia. Vamos tratar de um assunto para você entender quem é você, que construção é você. Capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim: olha, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo de fazer, que é o nosso corpo, em algumas linguagens chama tendas, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homem, mãos humanas, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que está no céu. Veja bem, Paulo fala de um assunto, irmãos, que como crente, nós estamos concluindo princípios que ele determinou para a nossa vida. No princípio, o desejo de Deus, você vê que lá em Êxodo 25, 8 e 9, ele fala que construa uma tenda, um tabernáculo, que construa a arca, porque ele quer estar no meio do povo. Depois disso, ele vem dando as dispensações e chega a constituição de sacerdotes para buscar a Deus nos templos, conduzindo o povo para aquela casa. É um princípio. E todos que vão sendo conduzidos para esse templo, um tempo que Deus ordenou, um tempo para os homens. Aqui é um templo para os homens. Restaurou divino é um templo para os homens. Porém, o que Paulo está falando, que nós como homens viemos para o templo com a nossa casa terrestre, o nosso ser, mas que não chegará um tempo que será desfeito. E quando for desfeito, então teremos um de Deus.
Aleluia. Olha só a grandeza do amor de Deus. Com terreno desfeito, e Deus constrói um que não é feito mão de homem. Então, nesse tempo, os homens constroem, Deus permite um construir tempo para os homens congregar em nome de Deus. E você que congrega, Deus agora está trabalhando para construir em você o templo dele. Mas, como Paulo diz aos Coríntios, não sabeis vós, 6,19, não sabeis vós que você é templo de Deus, que o Espírito Santo habita em você? Essa casa terrena vai se desfazer, aleluia, mas se alegre, porque vai ter um glorioso para estar definitivo com o Senhor. Então Paulo aqui, ele diz isso. Ele fala dessa casa terrena que se desfaz. Por isso nós gememos, desejando ser revestido da nossa habitação do céu. O gemer, que nós gememos nesse corpo, são as aflições que nós enfrentamos como cristãos. As dificuldades, as durezas da vida que nós enfrentamos como cristãos. Porém, o que Paulo diz acerca desse corpo eterno, desse lugar definitivo para onde nós vamos, ele é um despertar para nós, um despertar para a gente sonhar. Eu estou vivendo um momento difícil, mas Deus tem um canto guardado para mim, um lugar melhor. Tenho nem dúvida, eu sei que eu vou passar dessa daqui para outra, não tenho nem dúvida, mas o Senhor está lá me esperando, aleluia. Isso é muito bom, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abra em Provérbio 25, que eu vejo, se for nós olhamos, se não for nós deixa para lá. E continua em outro texto. 25 e 28. Salomão foi o homem que construiu o maior templo e mais glorioso. O maior templo e mais glorioso. Aqui no Brasil tem uma cópia, né? Uma réplica enorme, que é o Templo de Salomão em São Paulo, da Igreja Universal. Nunca estive lá, mas já conversei com algumas pessoas que estiveram lá, disse que é um lugar esplendoroso, majestoso, grandioso, é algo muito maravilhoso. Eu já estive lá, assim expressa. Mas tudo que tem lá, só tem algum sentido porque tem alguém lá que crê em Jesus Cristo. Porque a beleza de lá, a riqueza de lá, a magnitude de lá, são glórias humanas. Mas Deus assim manifestando naquele que crê em Jesus Cristo, é glória de Deus naquele lugar. É como aqui. Aqui não tem a beleza, não tem a magnitude, nem a grandeza de um templo de Salomão, aleluia. Mas tem uma quantidade de pessoas, aleluia, que acreditam nessa promessa, que crê em Jesus Cristo, que sonha de Deus. E com certeza a glória de Deus permeia aqui, aleluia. Provérbios 25 e 28 diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Assim é um homem que não tem domínio próprio.
Então, o amor de Deus é para nos levar e levar a ser uma construção dele. E muitos, o muro estão derrubados porque ele não tem domínio próprio. Ele não tem domínio próprio. Então, ele está com a cidade invadida. Muitos. Porque ele não consegue dominar os seus sentimentos, as suas vontades. Não. Eu, quando evangelizava no começo da minha fé, eu vi muito. Quando era jovem, o cabo dizia: não, eu sou muito novinho para ser crente. Quando era mais velho: não, agora eu já sou velho demais para ser crente. Quer dizer, uma cidade de muro derribado porque ele não tem domínio próprio. Ele é dominado. Ele é dominado. E Salomão, com experiência de construção, ele diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode dominar-se. Quer dizer, não tem domínio próprio para acolher aquilo que Deus está propondo para nossas vidas. Abre mão. E a gente, como cristão, precisa ter cuidado que a gente se ilude em ser crente. Eu sou crente. Presta atenção. Que precisa haver um relacionamento. Existem uns estágios na vida do cristão e ele não pode deixar, não. Tem que cumprir. Então Salomão escreve isso para mostrar que o homem que tem o domínio próprio, que se domina para aceitar, para ser construído por Deus. O Velho Testamento é cheio de exemplos. O pessoal prega no Velho Testamento justamente por causa dos grandes exemplos. O Novo é mais complicado. No Velho é bom de pregar, você conta a história ali. E um dos exemplos de uma construção, que o muro não está derrubado, que ele tem um domínio, é um exemplo de Davi e Golias. Quem era maior? Era Golias ou Davi? Na carne. Mas no espírito, Davi era muito maior. Porque ele tinha uma construção. O que é que ele fazia? Você vê nos Salmos. As declarações que ele tinha do seu relacionamento com Deus. O Senhor é minha força, é minha fortaleza. E quando eu estou no sufoco, o Senhor é meu socorro presente. O Senhor é a minha sombra. Olha aí. Então Davi vivia um relacionamento com Deus, que ele era uma fortaleza fechada, os muros não caíam. Era tão grande que um urso tentou pegar a ovelha, e quando ele ouviu o bramido da ovelha, correu, tomou, acabou com o pobre do urso. Ele disse: uma hora foi um urso, uma hora foi um leão, não importa qual é a fera, porque a fera tem domínio sobre a carne, mas a carne ela pode ser dominada pelo espiritual, e ele estava conectado com Deus e tinha o poder para terminar aquilo ali. Isso é para nossas vidas, irmão. Isso é para nós. Sabe, irmão, às vezes nós somos tão desatentos. Você sabe por quê? Por causa da nomenclatura. E se a pessoa tiver condições, ainda pior. Porque a pessoa se veste elegantemente, está bem de vida. Glória a Deus, olha o que Deus me abençoou. E mostra as glórias. Mas aquilo não quer dizer que aquilo ali é a realidade da vida espiritual da pessoa, não, irmão. Não se iluda. Aquilo não quer dizer, não. A Bíblia é cheia de referência que Deus
ajuda, mas não concorda. Ele ajuda, mas não concorda. Ele te dá, mas não está de acordo. Aleluia. A única maneira de nós viver um relacionamento com o Senhor por meio de Jesus Cristo é estar fundamentado no centro do amor de Deus. E esse centro de amor de Deus, irmão, requer obediência, requer disciplina, requer perseverança, requer confiança, requer coragem, requer Deus. Precisa ter Deus na vida. Aleluia. Glória a Jesus. Então Deus, o homem constrói os templos em nome de Deus, e Deus constrói do homem um templo para si. E lá em Apocalipse 21:5 ele diz, quando ele fala da cidade celestial, ele diz: agora vemos o templo de Deus construiu para os homens. Aí a imagem, olha que coisa linda. A gente não tem dimensão como é. A Bíblia diz algumas deslumbres assim, só para alegrar a gente, mas a gente não sabe como é não. Mas aí entra a fé, a esta graça para ter esperança, para chegar lá. Aleluia. Diga assim comigo: não aceito nada mais do que o céu. É isso que nós temos que querer, irmão. Nós não podemos aceitar nada mais de mais no céu. A nossa visão tem que estar no céu. A gente luta pelas coisas terrenas, sim, lutamos, mas a nossa luta é uma batalha espiritual para crer do jeito que o Evangelho explica que devemos crer. Entra o esforço, entra tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque Ele me amou e me ama. Eu sou muito grato a Deus porque eu estive num leito no hospital em Fortaleza, irmão, com a minha esposa Josilda, e eu ia fazer transplante de coração. Era eu e um rapaz de Mossoró. E eu olhei para o rapaz, eu disse: doutor, não dá para fazer primeiro daquele rapaz, não. Fazer logo o dele. Se você autorizar, autorize. Eu, Josilda. Pode fazer o do rapaz. Como eu tinha que entrar no centro cirúrgico cedo da tarde, e eu cedi o lugar, não tinha centro cirúrgico para mim. Então eu tinha que ir para um quarto esperar o término da diligência lá, para depois chegar a minha vez. Como eu ia para o centro cirúrgico, normalmente não tem acompanhante. Como o hospital, eu fui encaminhado, não sei porquê, nem por quem fui para um hospital particular, que nem dinheiro eu tinha, não sei como foi que eu cheguei lá. Resumindo, a direção do hospital disse: a sua esposa não pode ficar. Nós estamos aguardando o momento aqui de botar você no centro cirúrgico para fazer transplante. Não pode não, ficar não. A minha esposa pode ficar não? Pode não. Pois se não cabe ela junto comigo, eu não fico não. Se ela não pode ficar comigo, não cabe eu, no canto que não cabe eu, não cabendo ela, não me interessa não, é eu e ela. Aí o médico disse: pois então você é quem sabe, mas não pode não.
Pode assinar os papéis aí, vai sair, vou sair. Saímos, ele disse, você vai morrer antes de amanhecer o dia. Não tem nada não. Nasci para semente. Saí eu e Josilda para fora do hospital, sem dinheiro, no centro de Aldeota, sem nós conhecer nada, sem ter para onde ir. A Josilda, bem, vamos arranjar umas... Como é que é esse negócio de ligar para orelhão, moeda? Pegar uma ficha e ligar para Josia, irmã dela, aqui em Tabuleiro. Veja bem a presepada. Ligar para Josia em Tabuleiro. Para Josia ligar para um amigo dele morar no céu da Esperança, em Fortaleza, que ainda bem que era da Esperança. O camarada, se pudesse vir no hospital e me pegar e me levar para Messejana, para uma casa de uma pessoa conhecida nossa, que não sabia nem onde era, menos o motorista também não, para você ver a confusão. Pastor, e como foi o final da história? Como foi que você saiu? Deus me amou de tal maneira. Deus me amou de tal maneira que não permitiu acontecer nada comigo. Aleluia. Glória a Deus. Foi eu e a irmã Josilda para a casa de uma pessoa aqui de Tabuleiro, uma conhecida. Fomos para lá. O cara chegou não sei que hora da noite, lá na Aldeota. Deus me amou de tal maneira. Por isso que eu sou fervoroso, irmão. Porque eu reconheço isso. Eu entreguei minha vida para isso, para receber esse amor. Não perca tempo, não deixe as coisas, os vilumbres dessa vida ser maior que os vilumbres do que Deus oferece para a eternidade. Eu largo tudo, mas não largo do Senhor. Se disser, você tem que cultuar de manhã, meio-dia e de noite, eu cultuo de manhã, meio-dia e de noite. Se você tem que orar, tá, eu faço. Quando eu nasci na fé, eu aprendi que eu tinha que obedecer o meu pastor. E o meu primeiro pastor, velho, não brinque não. O caba para obedecer, ou ele já era muito crente, ou tinha que se tornar muito crente. Porque você já pensou? O seu pastor se aborrecer com você, eu me aborreço com Emily. E quando for de noite eu ir pregar, dizer que ela é um joio. Irmão, nós temos um joio aqui na igreja. Não é para você baixar a cabeça. E eu ficava. E no outro dizia assim, pastor, Deus lhe chamou, não foi para fazer isso comigo, não, foi para me abençoar. Queria saber de vocês, eu não vou fazer isso. Mas eu queria saber de vocês, se por acaso eu fizesse isso nominando você ainda vinha para a igreja? Ixi, velho, pois você não vinha, se converta. Que não pode deixar de vir, não, irmã, você disse isso porque teve coragem, mas a maioria também não teve coragem de dizer, não, mas eu penso do mesmo jeito. E muitos me incentivavam para eu não vir mais. Rapaz, pega sua família, que toda a igreja lhe aceita. Você com uma família que tem abençoada dela, quando você for, você vai ser tratado assim. Fui chamado aqui, tem um tempo determinado por Deus para mim, enquanto não cessar é aqui que eu estou. Ele é apenas meu pastor, ele não é dono nem do reino e nem do céu. Estou aqui, eu sou crente e fiquei aguentando até... e amando ele. Um dia ele disse, não sei como é que você me atura, porque eu te amo.
Nós estávamos na cozinha da casa dele, ele baixou a cabeça assim, tirou os óculos e as lágrimas. Não sei como você me suporta, é porque eu te amo. Aleluia. O meu comportamento mesmo mostrava que eu amava, é isso aí. Então, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é pessoas, essa pessoa é você. É você. Então abraça esse amor. Acolha esse amor. Tenha motivação por causa que Jesus te ama. Não torne nada que seja relacionado às coisas de Deus difícil. Supere tudo porque Ele te ama. Vá em frente. Vá em frente. Que a sua recompensa será grande nos céus. A sua coroa está guardada para que Ele possa entregar a você. Amém? Aplauda Jesus aí com muita alegria.